Eu quero pensar com você sobre o poder da oração. A última parte desse texto que estamos tomando por base, versículo 16 do capítulo 5 de Tiago, diz: muito pode, por sua eficácia, a oração de um justo. Eu quero desafiar você nessa noite a entender e a viver debaixo do poder da oração. Eu quero desafiar você a ver a oração não apenas como uma atividade religiosa, não apenas como uma prática da sua igreja ou de pessoas que acreditam no poder da oração, mas eu quero desafiar você nessa noite a ver a oração como um elo de relacionamento com Deus. Um elo de relacionamento com Deus. Jesus passou boa parte do seu ministério em atitude de oração. O apóstolo Paulo e os demais apóstolos passaram um bom tempo, investiram um bom tempo do seu ministério em oração. Jesus falou que nós devemos orar sempre. O apóstolo Paulo diz que nós devemos orar sem cessar. No Antigo Testamento, nós encontramos homens de Deus que oraram, que pediram, que clamaram ao Senhor e foram ouvidos não porque eles tinham merecimentos, mas porque eles confiavam no poder da oração. Eles confiavam no poder, podemos usar a palavra magia, na magia da oração, porque eles entenderam que a oração movimenta a mão de Deus, movimenta o coração de Deus, movimenta a mente de Deus em direção à vida daquele que o busca em espírito e em verdade. Nós encontramos lá no Antigo Testamento, no primeiro livro da vida, ou primeiro livro da Bíblia, Gênesis 4, 26, nós encontramos a primeira vez que a palavra de Deus menciona alguém invocando o nome do Senhor. E a sete mesmo, também nasceu um filho, e o chamou pelo nome de Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. A palavra do Senhor está recheada, a palavra do Senhor está repleta de textos que falam que nós precisamos buscar, invocar o nome do Senhor, a presença do Senhor. Isso significa, devemos andar em atitude de oração, devemos criar o hábito de orar. Invoca-me no dia da angústia, diz a palavra de Deus. Clama-me e responder-te-ei, diz a palavra de Deus. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, diz a palavra de Deus. Existe um poder muito grande quando alguém se curva diante do Senhor, quando o coração se abre na presença do Senhor. A oração precisa contagiar a nossa vida, a oração precisa ser na nossa vida espiritual o que o sangue é para o nosso corpo. Se o sangue parar de circular, nós teremos complicações no nosso corpo. Se o sangue for embora, se sofrermos um corte e todo o sangue sair do nosso corpo, nós perdemos a vida. A oração é a vida, a oração é o relacionamento mais íntimo que nós podemos ter com Deus. O salmista, ele entendeu que para orar, ele não precisava simplesmente falar palavras, mas ele precisava ter um relacionamento profundo com Deus. Ele diz: a palavra ainda não chegou à minha boca, e eis que tudo no meu interior tu
já o conheces. O texto que nós tomamos por base, Tiago 5, de 13 a 16, começa dizendo o seguinte: está alguém entre vós aflito? Olha a receita, olha a coisa que a palavra de Deus nos orienta. Se você está em aflição, a receita é ore. Está cheio de problemas, ore. A sua fé foi embora, ore. A oração é a manifestação do poder de Deus sobre nossas vidas. A oração, ela é a arma de cura. A palavra de Deus mostra que a oração, ela cura as nossas aflições. Se alguém entre vós estiver aflito, comece a orar. Porque à medida em que nós oramos, nós declaramos para Deus o quanto nós confiamos no seu poder. Nós declaramos para Deus o quanto nós dependemos da graça, da misericórdia, do poder de Deus sobre as nossas vidas. Você está passando por um momento de aflição, ore. Por vezes, a solidão bate à porta do coração do ser humano. Quem sabe você está vivendo um momento agora em que a solidão esteja batendo no seu coração. Mesmo em meio a tantas outras pessoas, mesmo em meio a uma roda de amigos, mesmo rodeado pela sua família, você está se sentindo sozinho. Você está se sentindo desprotegido. Você está se sentindo apartado das demais pessoas. A palavra do Senhor diz: se você está se sentindo sozinho, se você está se sentindo na solidão, a palavra do Senhor diz que a oração, ela traz a comunhão. A oração, ela traz o poder de Deus, que não apenas nos liga a Deus, o que já é mais do que suficiente, mas nos liga também às outras pessoas. Está alguém entre vós doente? O que é que diz a palavra de Deus? Chame os presbíteros da igreja. Que tipo de enfermidade nós podemos apresentar diante do Senhor? Todo e qualquer tipo de enfermidade. As enfermidades do corpo, as enfermidades da alma, da mente, as enfermidades do espírito, as dores, as mágoas, as coisas com as quais temos dificuldade de conviver, são enfermidades nas três esferas: corpo, alma e espírito. E diz a palavra de Deus que onde houver essa enfermidade, se alguém dentre vós doente, chame os presbíteros da igreja, chame pessoas maduras para que estejam orando, intercedendo, ungindo em nome do Senhor Jesus. Essa semana, se você vem acompanhando os noticiários olímpicos, nós vimos duas manifestações de alegria para o povo brasileiro. Primeiro, quando, creio que é Raíssa, o nome dela, aquela adolescente de 13 anos, Raíssa Leal, de 13 anos, ela ficou com a medalha de prata. E nós descobrimos que aquela garota, a Raíssa, ela faz parte de um povo que ora. Ela é lá do Maranhão, da Igreja Batista, a primeira Igreja Batista lá em Alcântara. Ela é alguém cuja família está buscando a orientação de Deus, está pedindo a Deus pela sua vida. E uma menina tão nova, 13 anos, já desponta no mundo, já se torna conhecida no mundo, mas por trás daquela menina tem uma família que ora, tem uma igreja que ora, tem um pastor que ora, tem pessoas orando pela sua vida. Depois pudemos ter a grata alegria de ouvir o Ítalo, que em cima de uma prancha,
alguém oriundo lá do Rio Grande do Norte, alguém oriundo de uma cidade pequena, fez história conseguindo uma medalha de ouro. Naturalmente, hoje as notícias correm numa velocidade estúpida. E possivelmente você deve ter visto a reportagem, recebeu a reportagem de que ele estava mencionando que ele levanta às 3 da manhã para buscar a face do Senhor. Os campeões, por trás daqueles que se sagram como campeões, que se destacam, têm o poder da oração. Alguns anos atrás, eu conheci uma determinada pessoa, um amigo meu, e eu vinha falando para esse amigo sobre o poder da oração. Eu vinha ajudando ele a crescer no conhecimento de Deus através da oração. E eu havia comunicado para ele que eu tenho como hábito levantar às 3 da manhã para buscar a face do Senhor. Não é como alguns dizem que é porque a fila é menor. Não é. Qualquer hora a fila é grande, mas não tem fila para aquele que vai à presença do Senhor. O atendimento é pessoal, não tem fila, ninguém fica esperando, vai direto. Eu me lembro que eu disse a ele que esse é o meu horário preferencial de buscar a face do Senhor. Agora, durante as Olimpíadas, eu tive a grata satisfação de receber uma mensagem dele dizendo o seguinte: pastor, eu me lembrei do Senhor, quando o Ítalo disse que ele levanta às 3 da manhã para orar. Eu me lembrei que existe um homem de Deus que a essa hora está buscando a presença de Deus. Mas o melhor disso foi ele ter falado o seguinte: eu tenho conseguido em vários dias buscar a presença de Deus em oração. A oração ela cura, a oração ela transforma, a oração ela é arma de libertação. Há pessoas que estão aprisionadas às enfermidades, todo tipo de enfermidade. Há pessoas que estão doentes, e a oração ela liberta. A oração ela quebra as cadeias, a oração ela quebra as grades da perdição, ela retira o homem das trevas para o poder do Evangelho. A oração vai ao encontro do coração daquele que tem necessidade. Deus cura, Deus ouve a oração que é feita por um justo. E quem é que a palavra de Deus chama de justo? Justo na palavra de Deus não é alguém que nunca pecou. Justo na palavra de Deus é alguém que, mesmo sendo pecador, entendeu que a sua vida e os seus pecados foram lavados no sangue do Senhor Jesus. Justo ou justificado é aquele que diante de Deus tem livre acesso, porque o sangue de Jesus o condicionou, abriu as portas. O sangue de Jesus se tornou o caminho para termos acesso ao trono da graça de Deus. A oração é uma arma de libertação, é uma arma de transformação. A Bíblia diz: a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, esses pecados serão perdoados. No último domingo, o pastor Samuel pregou aqui sobre Jó. E Jó, ele tinha como costume orar pelos seus filhos. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você ora constantemente pelos seus filhos? Você ora pelos seus netos? Você ora pelo seu cônjuge? Você ora pelos seus pais? O seu filho pode ser bebê de colo. O seu filho pode ter 200 anos. Ele precisa da sua oração. Você que me conhece, sabe que eu tenho 2 filhos. O Eduardo Júnior e o Samuel. São homens casados, são pais de família, mas todos os dias eu oro pelos meus filhos a Deus. São pastores,
mas todos os dias eu oro a Deus pelos meus filhos. Sabe quando eu e a Semeia começamos a orar pelos nossos filhos? Assim que nós soubemos que ela estava grávida, começamos a orar no ventre. Começamos a pedir ao Senhor pelos nossos filhos, enquanto eles estavam no ventre. O pai, a mãe, o cônjuge, o filho, todos precisam levar uma vida de oração. A oração, ela liberta. A oração, ela faz com que o poder de Deus se manifeste sobre a vida daquele que crê. Não desista de orar pelo seu filho. Não desista de orar pelo seu marido. Não desista de orar pela sua esposa. Não desista de orar pelo seu pai, pelo seu cônjuge. Não desista de orar pelo seu patrão, pelo seu empregado. Não desista de orar. A oração, ela tem valor. Diante de Deus, a oração tem poder. Tem pessoas que começam a orar sobre um determinado tema, e ao seu bel prazer, na sua contagem, na sua cronometria, ela acha que Deus está demorando, e ela para de orar. Se você usar a lógica, você está vendo aqui, por exemplo, essa parte aqui do púlpito. Vamos tomar essa base aqui como uma ilustração. E suponhamos que você começou aqui a sua vida de oração, e você precisa atravessar toda a sua vida orando até chegar aqui. E às vezes você chegou no meio, exatamente no meio do trajeto, e você diz: ainda falta muito, e você desiste, e você volta. Se você andou metade e voltou metade, a lógica diz que você andou um inteiro, 2 metades. Só que a segunda metade desfez tudo quanto você tentou criar na primeira. Se você já orou, tem orado por alguma coisa durante 10 anos, ore mais 10 anos. Você está querendo morrer agora? Não. Então, antes de você morrer, você precisa acreditar no poder da oração. Vivemos num mundo tão fantástico, onde as coisas acontecem numa rapidez, onde o conhecimento é passado, onde as informações são compartilhadas em momentos recordes. As pessoas têm acesso à informação quase que na velocidade da luz. A oração, ela faz com que seja desenvolvido dentro de nós o fruto do Espírito, que traz a paciência. Quem ora sabe esperar, esperar no Senhor. Eu esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quanto tempo o salmista esperou? Não sei. Só que ele disse que foi um tempo suficiente para ele chamar de tempo em que ele usou a paciência. Tem pessoas que querem os frutos da oração, mas não querem investir na vida de oração. Quantas vezes encontramos pessoas que pedem oração o tempo todo, mas são pessoas que não se dedicam à oração. Você não pode terceirizar o poder da oração. Você não pode acreditar que o poder da oração do outro é maior do que a sua. Que a Bíblia diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A palavra do Senhor nos mostra que quando nós oramos, quando nós colocamos diante do Senhor, lançamos sobre Ele toda a nossa ansiedade, Ele tem cuidado de nós. Deus não tem filhos prediletos. A diferença é que tem filhos que amam a Deus mais do que outros filhos.
Deus não tem filhos prediletos. Ele faz com que o seu sol nasça sobre justos e injustos, sobre maus e bons. Ele está disponível para todo aquele que clama, todo aquele que o busca, todo aquele que persevera em oração. Perseverai em oração. A palavra do Senhor diz perseverar. A palavra do Senhor diz que a oração da fé salvará o doente. Você pode orar agora e o doente se levantar agora, mas você pode orar agora e o doente se levantar daqui a 1 dia, 2 dias, 10 dias, 1 ano. O maior milagre de Deus é o dom da vida. O maior milagre de Deus é estarmos vivos. E às vezes nós queremos os milagres de acordo com a nossa ótica. A palavra do Senhor diz que precisamos confessar as nossas culpas, os nossos pecados, precisamos aliviar as cargas uns dos outros, orando uns pelos outros para que sejamos curados. A oração cura, através do processo da confissão dos pecados. A Bíblia diz que nós devemos orar para que nós sejamos sarados. A oração ela traz unidade. Orai uns pelos outros. Orai uns pelos outros. Carregai as cargas uns dos outros. Você já viu a criança que é criada no Evangelho? A criança que é criada na dependência de Deus, como ela acredita na oração do seu pai, na oração da sua mãe. A minha mãe, ela tinha uma oração estupidamente poderosa. Eu acreditava no poder da oração da minha mãe. Minha mãe não era uma pessoa eloquente, não gostava de estar falando em público, mas era uma mulher do secreto. Ela ia para o canto secreto e o céu se abria sobre a vida da minha mãe. O meu pai era um homem que boa parte da sua vida ele teve intimidade com Deus. Ele buscava a presença do Senhor. Ele se deleitava em buscar a presença do Senhor. E a oração do meu pai, eu acreditava na oração do meu pai. Eu acreditava que quando ele pedia, Deus atendia. Quando criança, adolescente, jovem, eu vi milagres acontecerem dentro da minha casa pelo processo da oração do meu pai. Paulo, quando ele está falando ao seu filho na fé, Timóteo, ele diz: olha, eu quero que você valorize a fé que tem dentro de você, a mesma fé que também houve dentro da sua mãe, que houve também na vida da sua avó, essa fé que é hereditária. Esse relacionamento com Deus é algo que está no DNA da sua família. A oração precisa levar os nossos descendentes a dependerem única e exclusivamente de Deus. Tem pais que estão preocupados com todo tipo de coisa que possam ou que precisam dar aos seus filhos. Desde a manutenção na alimentação, na educação, a faculdade, a escola, a saúde. Mas você, querido pai, não pode se descuidar de orar pela sua família. Você precisa orar pelos seus filhos. Porque há coisas que mesmo você como pai não consegue impregnar na mente e no coração do seu filho, mas o Espírito Santo de Deus pode. O Espírito Santo de Deus pode. A oração ela tem um efeito incalculável. A oração tem um efeito que nós não podemos mensurar. A oração ela traz o céu à terra. A oração
faz com que os mares se abram. A oração faz com que coluna de fogo e nuvens durante o dia estejam a proteger o povo de Deus. A oração faz com que as pragas que acontecem à vida daqueles que estão no Egito não cheguem à tenda nem à casa daqueles que são lavados no sangue do Cordeiro, no sangue do Senhor Jesus. Meu irmão, saia da sua vida de derrota, saia da sua vida de derrota. É hora de você partir para uma vida vitoriosa. E uma vida vitoriosa não é uma vida única e exclusivamente pautada no que você tem, no dinheiro. Uma vida vitoriosa é uma vida pautada no relacionamento que você tem com Deus. Na outra semana nós havíamos pedido aqui para algumas pessoas, nós precisávamos de algumas cestas básicas, e algumas pessoas mandaram as suas cestas básicas, enviaram a importância para as suas cestas básicas. E tem uma irmã simples, que possivelmente não teria condições de mandar tantas cestas, mas ela tinha conhecimento, tem conhecimento com uma pessoa, que pôde abençoar com outras cestas. Eu quero enfatizar que a oração faz com que alguém que conhece o seu interior, alguém que conhece as suas necessidades, e esse alguém é o próprio Deus, esse alguém é o próprio Espírito Santo, e ele intercede com gemidos, ele chora, ele grita diante do Senhor, ele interpela diante do Senhor, ele chega diante de Deus e leva na linguagem de Deus a sua necessidade. Saia dessa vida de sofrimento, saia dessa vida de limitações, exerça a oração, exerça o poder da oração sobre a sua vida, mude a sua história através do poder da oração. Hoje ninguém passa menos do que meia hora, estou sendo muito bonzinho, menos que meia hora por dia, nas redes sociais, nas pesquisas, ou em quaisquer outras condições dentro da internet. Às vezes você vai ler um zap que recebeu de alguém, e quando você se pega, você já passou mais de meia hora, você foi ler um zap, e passou meia hora lendo outras coisas, e a mídia começa a envolver você, e começa a mostrar informações e coisas atraentes, e você começa a clicar aqui, clicar ali, e o mundo inteiro você tem nas mãos. Eu quero que você tenha o céu na sua mão, e para você ter o céu na sua mão, você precisa levar uma vida de oração. Se não tiver uma vida de oração, você não pode ter o céu em suas mãos. Mas eu quero concluir. A oração deve ser praticada diariamente. Não há um prazo de validade para a oração, mas há uma esfera de interferência dela sobre as nossas vidas. A oração é o poder que Deus nos deu para movimentarmos as mãos de Deus, para movimentarmos o coração de Deus, para levarmos Deus a sentir que mesmo indignos, porém, através da fé, pela sua graça, levamos Deus a sentir que nós cremos no seu poder, cremos no seu amor. E a palavra do Senhor diz que todo aquele que crê, todo aquele que pede, todo aquele que se submete à vontade de Deus, ele é abençoado, ele recebe de acordo com a vontade do Senhor. A oração, ela traz a manifestação do poder de Deus sobre a vida de todo aquele que crê. A palavra de Deus enfatiza que nós devemos orar sem cessar. Talvez você esteja programando, ou já programou
vários dias, eu vou voltar à academia, eu vou voltar aos meus exercícios físicos, eu vou voltar a praticar leituras, eu vou voltar a estudar, eu vou voltar, ótimo. Você precisa se desafiar em todas as esferas possíveis da sua vida, mas eu quero desafiar você essa noite a voltar a uma vida de oração. Uma igreja que ora é uma igreja vencedora, uma família que ora é uma família vencedora, uma vida que ora é uma vida vencedora, indestrutível diante do Senhor, diante de todas e quaisquer coisas que possam acontecer, porque uma vida que ora é uma vida que se protege com o poder do próprio Deus. Baixa a sua cabeça, peça a Deus vontade de orar. Quanto menos você tiver vontade de orar, mais você precisa orar. E quanto mais você desenvolver a habilidade da oração, mais você deve enfatizar a oração na sua vida. A oração não é apenas uma prática, não é apenas um exercício espiritual. A oração é um relacionamento. A oração é um atrevimento nosso de pegarmos nas mãos de Deus e andarmos com Ele em toda e qualquer circunstância. Um homem de oração, ele tem o mundo em suas mãos, mas melhor do que isso, ele tem o céu em suas mãos. Baixe a sua cabeça, vamos orar. Pai bendito, em nome de Jesus, Pai, como nós somos gratos, porque sabemos que a oração move o teu coração. Senhor, nós queremos te agradecer pelo privilégio que temos de livre acesso ao trono da tua graça. Muito obrigado, porque a tua palavra diz que mesmo quando estamos sofrendo, em meio às nossas dores, em meio às nossas aflições, a tua palavra diz que nós devemos orar. Então, Senhor, prepare os nossos corações para vivermos em oração. Desafie os nossos corações e concede-nos a capacidade de vivermos sob a orientação do Teu Espírito, porque assim oramos e o fazemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você.